A paz do Senhor, irmãos e amigos de todo o Brasil. Inicialmente eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Elias Teodoro, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo. E eu estou aqui acompanhado de obreiros, professores da nossa EBD de adultos, para estudarmos mais uma lição. E eu vou pedir que os nossos amados irmãos se apresentem. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou muito feliz por estar junto com os irmãos em mais uma EBD abençoada. A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Eu sou o presbítero daí. Estamos juntos aqui para aprender mais uma aula abençoada. Que Deus abençoe você em casa, aprendendo juntamente conosco nesse dia. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero Jocely e, pela graça e bondade de Deus, estamos diante de mais uma lição para estarmos estudando nesse dia. Amém. Nossos irmãos, então, todos apresentados. E antes de nós começarmos os nossos comentários, nós pedimos a você que não se inscreveu no canal, que você possa, sim, se inscrever, que você possa dar o seu like, participar no chat, comentar o vídeo na aba de comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar também, né, a seus amigos, aos seus parentes, aqueles que você tem os seus contatos, né, nas suas redes sociais. E queremos também dizer para você que está nos visitando que você é muito bem-vindo e você fique à vontade para também participar conosco, para colocar o seu nome, a cidade, né, o estado, da onde você está falando, para que nós possamos, assim, te dar um bem-vindo e também conhecer, no caso, da onde que você é, tá bom? Então vamos, desde já, iniciar a nossa aula. Eu quero pedir para o presbítero André, para que está fazendo uma oração para nós iniciarmos. Amém, oremos. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, te glorificamos por mais esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Pai, fala conosco através da Tua palavra, ó Deus, que será lida, explicada, exposta, Senhor, neste dia, que a Sua palavra encontre livre acesso aos nossos corações. Fica conosco, assim nós te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o evangelista Jonatas da Lu. Eu sou a Lu do Jonatas. E vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe. Texto áureo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. E agora nós vamos ler o nosso texto bíblico, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Agora vamos voltar com os nossos professores. Amém, irmãos? Acabamos de ler a leitura bíblica em classe e estaremos aprendendo neste dia a lição número 10, que vem como título, a promessa da proteção divina. E é importante também enfatizar os objetivos dessa lição de hoje. Conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais as armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. No ponto 2, ressaltar a onipotência de Deus com base na doutrina para a proteção divina. E também, no ponto 3, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para que se mantenham fiéis em íntima comunhão para com Ele. Amém? Amém. Então, nossa lição de hoje é uma lição que vai falar sobre proteção, né? Essa lição, que nós vamos estudar, ela vai fortalecer a nossa fé e também a nossa segurança, né, nos nossos corações, que o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele cuida de nós, Ele protege-nos contra todos os males. E eu digo todos os males. Ainda que Ele não nos impeça de enfrentá-los, mediante a ajuda, né, do Espírito Santo, Ele também nos disponibiliza as armas espirituais para que nós possamos enfrentar, né, esses males, esses inimigos espirituais. Contudo, irmãos, nós vamos aprender nessa lição que tais bênçãos estão disponíveis para aqueles que buscam a Deus e se mantêm fiel à sua palavra. Então, como nós dissemos anteriormente, a palavra-chave da nossa lição vai falar hoje sobre proteção. Todo mundo gosta de proteção, né? Verdade. Então, ninguém quer ser pego desprevenido. Nesta lição, nós vamos ver, né, como que nós somos protegidos. Nós vamos ver que nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos protege de todos os males. Então, já entrando aí na nossa lição, que vai no nosso primeiro tópico na nossa lição, como foi ressaltado aqui, né, pelo presbítero Odair, a proteção espiritual contra o inimigo. Então já pergunto logo, presbítero Odair, qual é o nosso maior inimigo? É interessante que, né, o próprio apóstolo Paulo, né, ele enfatiza dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é espiritual. Ele deixa bem claro que o nosso maior inimigo de nossas almas é o próprio diabo. Ou seja, desde a antiguidade, desde o Jardim do Éden, ele vem lutando contra a criação de Deus, que é o homem. E o que chama atenção, ele sempre usará formas de derrubar o homem, né, nos seus ardis, nas suas ciladas. E Paulo fala que muitas vezes não é aquela pessoa que te persegue no teu trabalho, não é aquele vizinho que te persegue, mas o que está por trás daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas acham que se resolve, né, no mano a mano, na força bruta, mas sabemos que a forma de vencer o inimigo de nossas almas é quando você dobra o teu joelho, você teme ao Senhor, você crê que há um Deus soberano sobre todas as coisas. A única forma de vencer essa batalha, esse inimigo que é poderoso, é a oração e servindo ao Senhor. Mas também temos o nosso Deus, que é onipotente, que é poderoso, que é muito maior do que o nosso inimigo. Então, presbítero Odair, resumidamente, o nosso maior inimigo é o diabo. Com correto? certeza, correto. Então, presbítero André, agora me dirijo a você. De acordo com a nossa lição, e de acordo também com Efésios no capítulo 6, além do diabo, nós temos inimigos espirituais. E quais são esses inimigos espirituais que a palavra de Deus apresenta aí em Efésios no capítulo 6? Uma excelente pergunta, pastor Elias. E nós precisamos, irmãos, entender
que essa é uma questão muito importante na vida de todo cristão. Pastor Elias, presbítero Odaí, presbítero Jocely, irmãos que nos ouvem nesse dia, o tópico que acabamos de mencionar aqui, os inimigos espirituais mencionados em Efésios capítulo 6, pode ser comentado à luz do que Paulo menciona neste capítulo. Aborda que a luta espiritual que enfrentamos, que todo cristão enfrenta, neste capítulo Paulo ele enfatiza a importância de estar preparado aos desafios espirituais, às batalhas espirituais. E o interessante, irmãos, que ele destaca que as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos embates não são batalhas terrenas, os nossos inimigos não são os nossos irmãos, mas ele destaca que os nossos inimigos, pastor Elias, presbítero Jocely, presbítero Odaí, irmãos que nos ouvem, que os nossos inimigos eles são espirituais. E Paulo ele menciona que a verdadeira batalha do cristão, ela se dá através dos principados, das potestades que dominam esse mundo, como ele menciona no capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Isso indica que os inimigos espirituais são entidades que operam influenciando e atacando o povo de Deus. Por isso que nós precisamos estar preparados, irmãos, para podermos enfrentar essas entidades, os inimigos que nos atacam, e sabendo que os nossos inimigos, eles são espirituais. Bom, que interessante então, né, presbítero André? O capítulo 6 de Efésios, ele dá uma conotação de uma batalha, né, de uma guerra. Nós temos aí um inimigo, que foi destacado aqui pelo presbítero Odaí, o nosso maior inimigo, que é o diabo. Os inimigos, né, que estão também a serviço aí, né, de Satanás. Então, se nós temos inimigos e nós estamos numa batalha, nós também temos que ter o quê? As armas, né? Presbítero Jocely, quais são as armas espirituais do crente? Meditando nessa lição, a gente olha assim e vê que o apóstolo Paulo ele está tomando o exército de sua época, o exército romano, para poder comparar, para mostrar como que o que acontece no reino da luz, né, que é realmente uma batalha. O apóstolo Paulo tem esse propósito aí, mostrar que nós estamos numa verdadeira batalha espiritual, né? Então, isso começa como? Né? Quando o ser humano crê em Jesus Cristo para a salvação, através do arrependimento, o novo nascimento, né? O homem é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo diz também em Colossenses, né? E aí fica claro aqui em Efésios, o que Paulo está escrevendo aqui, que nós nos tornamos combatentes, nos tornamos soldados do reino da luz, deste reino. A lição, inclusive, traz um trecho, assim, aqui no número 3, diz assim, ó, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus. Glória a Deus. Né? Então, todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo, ele está entrando para uma batalha, para ser um combatente, para ser um soldado do reino da luz. Então, aí a gente observa como isso é assim, como que Deus nos dá tudo o que precisamos para esta guerra. Ele nos dá vida, e vida com abundância. Ele nos promete bênçãos materiais, porque todos aqueles, a Bíblia diz que se andarmos com Ele, se fizermos a sua vontade, sermos fiel. Jesus disse, né? Pedireis tudo que quiseres, vos será feito. E Ele nos reveste de armas espirituais para combatermos nesse mundo de trevas. Então, aí a gente vê que o próprio Deus nos dá essas armas. Ele tem uma armadura para cada cristão. Cada soldado pode e deve tomar posse dessa armadura. É impossível trilharmos no caminho estreito, nessa batalha espiritual, desprovido desta armadura espiritual.
observamos que, enquanto no mundo as pessoas são escolhidas por suas habilidades, aparências, talento e porte físico, no reino de Deus não. Todos são chamados para ser um soldado do reino. Glória a Deus. Não importa a estatura, não importa o porte físico, e que seja forte, ou seja o fraco, ou seja o belo, seja o desprovido de beleza, todos são chamados para uma batalha espiritual, porque quem dá o poder é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Cada um é capacitado com o poder celestial para lutar contra as forças das trevas. Não há distinção, não há acepção de pessoas. A gente observa que ele dá essa armadura, ele reveste todo cristão da armadura celestial. Cada um vai atuar na sua frente de batalha conforme o grande general colocar. Amém. Com cada um em sua posição, mas que todos serão revestidos da armadura espiritual, sim. Né? Isso é indispensável para todos os cristãos. Né? Então, em todos os tempos, em todas as épocas, os cristãos precisam realmente, como a gente vê isso na história, né, do povo de Deus, quando o povo realmente se prostrou diante de Deus, buscou o Senhor, revestiu, deu grandes vitórias. Né? E não é diferente para os nossos dias. Para lutarmos as batalhas espirituais, para vencermos o pecado, precisamos estar realmente fortalecidos no poder do Espírito Santo. Amém. Bom, então, uma coisa muito interessante a gente ressaltar nesse tópico, né, subtópico, que o presbítero Jocely falou, é que a palavra de Deus, ela enfatiza que nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus, né? Sim. Nenhum soldado vai para a guerra faltando algum elemento que seja tanto de ataque quanto de defesa, né? Então, ele tem que estar com todos os elementos, todas as armas, né, tanto de ataque quanto de defesa, para poder estar batalhando. E eu quero aproveitar o momento e pedir para que vocês aí no chat possam estar participando desta aula, respondendo quais são essas armas espirituais que Paulo ele fala, certo? Então respondam aí no chat colocando que armas espirituais são essas. Então, tem várias aí. Então, fica à vontade aí de participar. E aqui a gente quer saber se você está realmente sabendo, né? Que arma que você deve estar realmente levando, né, nessa batalha espiritual. E vamos então agora para o nosso segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. E o primeiro subtópico fala sobre a proteção de quem se relaciona com Deus. Então, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele protege aquele que teme e confia no seu amor. O Salmo 91, como está também na nossa leitura bíblica em classe aí, né, do capítulo 1 até o versículo 16, ele diz que Deus ele nos protege, né, de todo mal, livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, é um Deus que protege nós de armadilhas, laço do passarinheiro, justamente situações em como um pássaro, né? Que ele não quer de forma nenhuma ser presa, né? Ele quer simplesmente buscar, no caso, o seu alimento, né? Onde que ele está passando. Então, dá aí uma conotação de que Deus, ele nos livra de situações que muitas vezes a gente não consegue perceber o perigo. Então, Deus, ele nos livra, nos protege desse mal e também da peste perniciosa, muitas vezes de enfermidades, de doenças. Então, Deus, ele nos protege porque ele é um Deus protetor, né? Um Deus também que nos dá segurança, justamente para aqueles que temem a Deus e confiam no seu amor. Então, a proteção divina, ela também, a gente não pode de forma nenhuma dizer que, de forma nenhuma, enfrentaremos dificuldade. Então, muitas vezes nós passamos por situações e essas situações não significa dizer que Deus ele nos abandonou ou que Deus não vai deixar a gente passar por elas. Mas Deus ele vai muitas das vezes nos livrar no meio dessas
situações. A gente pode observar justamente a história de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, quando eles foram levados para uma fornalha de fogo ardente. A confiança, o temor, o amor a Deus fez com que eles tivessem uma paz, uma segurança de que Deus estaria com eles. Eles poderiam ser queimados, os seus corpos serem muitas das vezes mutilados ou serem sacrificados, mas a segurança que eles tinham é que a alma deles estava com Deus. E é esta certeza, essa confiança que o crente deve ter. E Deus, assim, pelo seu temor, pelo seu amor a Deus, Deus livra esses jovens da fornalha de fogo ardente. Então, Deus, ele nos protege, é um Deus que se relaciona conosco, nos dando a sua proteção, mas também pode ser que passamos por situações onde seremos provados, e tudo isso, amados irmãos, traz glória para o nome de Deus e também traz crescimento espiritual para nós. Então, para que nós possamos se relacionar com Deus, nós precisamos ter confiança em Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Mesmo Deus sendo quem Ele é, Ele decidiu se revelar e se relacionar com o ser humano. Deus, ele poderia muito bem ficar, como diz o outro, na dele, mas Deus, sendo Deus, ele se revela para a sua criação, né, no caso, para o homem, e Deus também, ele tem prazer em se relacionar com a sua criação, no caso, com o homem. Que nós possamos, então, desfrutar dessa proteção, se relacionando com Deus. Agora eu quero perguntar aí, o presbítero Odair, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É isso mesmo, presbítero Odair? Com certeza. O salmista, ao escrever o Salmo 91, ele teve uma convicção muito plena em saber que Deus era refúgio. Quando vemos refúgio, fala de abrigo. Na tempestade, como você encontra tempestade, relâmpagos, ventos, você procura um lugar seguro para se encontrar. No meio de um tiroteio, no meio de uma guerra entre policiais e bandidos, todo cidadão de bem, de plena consciência, vai procurar um lugar para se abrigar. Isso falando de coisas materiais. Mas quando se fala de luta espiritual, nosso inimigo ele é fugaz, ele procura em todo tempo. Apóstolo Pedro, ele fala que ele é como um leão buscando quem possa tragar. Então, quando vemos aqui, o salmista, ele escreve com muita certeza do refúgio seguro que é Deus. Olha só, começa aquele que habita, o que se habita é morar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, está morando, está próximo de Deus. Então, assim, aquele que teme ao Senhor, que com certeza, em meias lutas que surgir, nosso refúgio seguro vai ser sempre o nosso Deus. É guarita, é segurança, é pleno. O salmista também, quando ele escreve, entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele, no mais ele tudo fará. Vai cuidar da tua saúde, da tua paz, da tua alegria. Né? 1000 cairão à tua direita e não terás atingido. O interessante é que o Salmo 91, muitos têm como amuleto, né? Muitas casas que você passa, aqueles que servem ou não servem a Deus, tem lá o Salmo 91 aberto como amuleto. Mas nós cremos naquele Deus que está escrito no Salmo 91. É uma certeza absoluta. O interessante é que o Salmo 91 descreve realmente a vida do cristão. Desde o momento que ele acorda até ele dorme. Ou seja, fala da peste, fala da saúde, da segurança, de tudo que vier contra você, há um refúgio. É só você crer que há um lugar para se afugentar e sabemos que somente no Senhor. Essa é a capacidade, essa é a vitória do cristão. Saber que tem um Deus que o protege, independente da circunstância. Só que tem um porém, tem que habitar no Senhor. Essa segurança, você que nos ouve hoje, que ainda não serve a Jesus, a única forma de você obter essa segurança é quando você levanta a tua mão aceitando a Jesus. E voltando um pouquinho atrás que o nosso presbítero José falou sobre a armadura. No dia que você levanta a tua mão aceitando a Jesus, essa armadura é entregue. Lembro quando eu aceitei Jesus, presbítero André. Eu aceitei Jesus e fui o último a sair lá da frente, após a oração. E o pastor, eu já estava caminhando para meu assento. O
O pastor disse, você tem luta? Virou para mim, olha para mim, você tem luta? Você tem guerra? Triplica a partir de hoje. Mas saiba de uma coisa, tu não passarás sozinho nenhuma delas, porque o Senhor estará contigo. Glória a Deus. A única forma de você sobreviver em meio a esta guerra, que é constantemente, irmãos, você levanta, já tem guerra. Verdade. Você dorme, você tem guerra. Peste que anda na escuridão, mortandade ao meio-dia. O Salmo 91, você que não leu ainda o Salmo 91, lê para você ver. É a segurança do cristão. Saber que é um Deus que o protege, que guarda você das ciladas do inimigo. Cilada você não vê, armadilha você não vê. Satanás ele implanta no dia a dia, mas quando você crê no Senhor, está habitando no teu esconderijo, você obterá vitória em o nome do Senhor Jesus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Interessante, né, a nossa lição, né, como que o nosso comentarista, né, ele pega aí no tópico 1, a gente viu em Efésios 6, falando da necessidade, né, do crente, porque todos nós, irmãos, todos nós que estamos alistados, né, no exército de Deus, nós vamos ter que batalhar, passamos por dificuldade. Então, o primeiro tópico aí fala uma responsabilidade que nós, como os crentes, devemos ter, que é justamente de termos posse dessas armaduras, da verdade, da justiça, do evangelho, da espada do Espírito, da palavra de Deus, da oração. Então, são armas que Deus assim nos deu. E agora nós estamos vendo no tópico 2, falando sobre agora a responsabilidade de Deus como nós, em relação a nós. O Salmo 91. E o Salmo 91 já começa dizendo a respeito daquele que descansa à sombra do Onipotente. Nós vemos responsabilidade aí também, né? Nós vemos responsabilidades, né? Então, uma via de mão dupla. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da nossa fé, o nosso Deus onipotente. A palavra onipotente deriva de dois termos em latim, omnis mais potente, que junto significa todo poder. Daí o título todo-poderoso, atributo exclusivo do nosso Deus. Do alto da majestade do seu trono, nos céus, Deus faz tudo o que lhe apraz. O seu poder se eleva acima de todas as forças, quer na terra, no céu ou no inferno. Então, eu lhes apresento agora o privilégio de poder estar sobre a sombra do Onipotente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso está registrado em Salmos 91, versículo 1. Nestes versículos, o salmista apresenta uma sucessão de imagens que representam a segurança que encontramos no relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor. No versículo 1 e 2, aprendemos que Ele é o Altíssimo. Ele é onipotente, um refúgio e uma fortaleza. Já no versículo 3, o Senhor livra o seu povo do laço do passarinheiro e o protege da peste. Por isso, nada se compara com a confiança e a segurança que temos de sabermos que estamos escondidos, guardados nos braços do Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus, somente Ele é todo poderoso e a Ele somente toda a glória. E é isso, espero que tenhamos conhecido um pouco mais sobre a nossa fé. Então eu já pergunto então aí ao presbítero André, fala sobre essa onipotência de Deus. Sim, pastor Elias, irmãos que nos ouvem nesse dia. Falar sobre a onipotência de Deus é um ponto fundamental na vida do cristão. Porém, a gente observa que é um entendimento que muitas vezes é negligenciado por muitos de nós. Porque boa parte de nós cristãos, seja pelas lutas que enfrentamos, pelas dificuldades, pelas guerras espirituais e terrenas que passamos, nós
acabamos que nós não conhecemos de maneira profunda esse atributo de Deus. E dessa maneira nós vivemos como se nós não crêssemos em um Deus que de fato é onipotente. E quando nós entendemos a grandiosidade dessa palavra, quando nós falamos assim, o meu Deus é um Deus onipotente, nesse momento eu quero que você que nos escuta reflita sobre o Deus que você serve, sobre o Deus que nós servimos. Aleluia. Nós servimos um Deus que é onipotente. Irmãos, a palavra onipotente, quando nós observamos o significado dela, ela vem da derivação da palavra em latim, que se divide em duas palavras, que é onis, tudo ou todo, e potentia, que seria poder, ou seja, aquele que detém todo o poder. Então, não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus, ele não tem limite, né, pastor Elias? Verdade. Então, diante dessa grandiosidade, nós precisamos entender e descansar que nós estamos sobre as mãos daquele que detém todo o poder. Então, como o pastor Elias, o presbítero Odaí, o presbítero Jocely já mencionou diante dessa lição, o cristão ele vai passar por lutas, sim. Paulo ali menciona, né, que as nossas lutas elas não são terrenas. Ele fala que as nossas lutas são espirituais, que os nossos inimigos são espirituais. Ele fala sobre a nossa responsabilidade em se revestir da armadura. O pastor Elias mencionou aqui também sobre a questão do relacionamento. E nós devemos ter tudo isso sabendo que nós temos um Deus onipotente que zela por nós. Glória a Deus. E Ele está comandando todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi e eu sempre medito nela, né? O remo não saiu das mãos do Senhor, Ele está comandando, guiando, Ele está direcionando a nossa vida, a nossa história. O Deus Todo-Poderoso, Ele está guiando o nosso barco. Então nós precisamos descansar e saber que nós servimos um Deus que é poderoso, onipotente. É verdade. Como diz a palavra de Deus lá em Lucas, né, no capítulo 1 e versículo 37, que para Deus não há nada impossível, né? Então, esse Deus todo-poderoso que desafia, né, no caso, a ciência, que desafia as leis que ele próprio criou, né, justamente para que possa realizar os seus propósitos. A palavra de Deus diz que nenhum dos propósitos de Deus, os planos de Deus, eles podem ser frustrados. Deus é o Deus todo-poderoso, né, que age, que faz, né, que trabalha, né, justamente para que o seu nome possa ser assim glorificado e que todos possam ver a grandeza desse Deus maravilhoso que nós servimos. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para que você possa participar e responder aí no chat. Você que é aluno da EBD, estudioso da Palavra de Deus, com certeza já deve ter ouvido esta expressão de Deus Todo-Poderoso. E eu quero saber qual é o termo hebraico que melhor transmite o significado de Deus como Deus Todo-Poderoso. Então, se você sabe, responde aí no chat qual é o termo hebraico que define Deus como Deus Todo-Poderoso. Tá? E nós vamos estar dando a resposta no decorrer desta aula. Mas participe, responda aí, fique à vontade e não tem problema, né, se você errar, mas o importante é participar e com certeza você vai aprender nesta lição quem é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos então agora para o nosso último tópico da nossa lição, que vai falar a respeito das promessas e proteção. Agora me direciona aí para o presbítero Jocely. Os inimigos de Deus, os nossos inimigos, serão derrotados? O presbítero André, né, que me antecipou, ele falou aí sobre a onipotência, a soberania de Deus. Né? E como soberano, ele trará a juízo todas as coisas.
né, que é exatamente o que nós temos aqui nesse número 1. Os inimigos serão derrotados. A lição diz assim: ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas. Vamos lá. Né? No decorrer da história, a gente vê que o inimigo sempre existiu uma batalha espiritual, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento. Então, a gente vê que em todo o tempo, o povo de Deus passou por lutas, por perseguições, para sair do centro da vontade de Deus. E nisso a gente viu que Israel fracassou muitas das vezes. Né? Nem por isso também Deus deixou impune tudo aquilo que os homens deram vazão, que o inimigo usasse suas mentes em prol do reino das trevas. Nós vamos ver Israel, inclusive todos os reis, né, do reino do norte, eles, o livro de Reis, né, sempre traz essa frase de forma repetitiva, né? E ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Né? Mas a gente vê que todos eles pagaram um alto preço. Então a gente vê na história que Deus vem mostrando isso, que ele não terá o pecador por inocente. Os inimigos serão derrotados. A gente vê no primeiro século da igreja cristã, Herodes, por não glorificar a Deus, por não dar ao soberano a honra e a glória, a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. Joséfo, ele relata como esse homem sofreu, né? Seus últimos dias foi trágico. Ele via literalmente os bichos comendo ele, né? E foi um momento, ele tentou inclusive o suicídio, foi um momento muito difícil para a vida dele e ele não se arrependeu. Tal qual Galério, séculos depois, que foi genro de Constantino, ele teve o mesmo fim de Herodes. Então, apesar de todas essas perseguições, apesar de todas as lutas que o povo de Deus sempre atravessou, e a igreja, né, tem atravessado por todos esses séculos, as Escrituras, o Senhor Jesus nos deu a garantia que haverá um tempo que ele vai livrar o seu povo e enxugar todas as suas lágrimas. Glória a Deus. Né? E as Escrituras diz lá em Apocalipse, né? Como os homens amaram o sangue, Deus lhe dará sangue a beber. Apocalipse capítulo 16, versículo 6. Né? E por fim, Deus estará realmente resgatando o seu povo para as mansões celestiais. Deus estará dando descanso final, que é a única esperança do povo de Deus, da igreja, o arrebatamento da igreja, o dia que nosso Senhor se manifestará para resgatar o seu povo desse século mau. Glória a Deus, glória a Deus. A gente percebe, né, de acordo com a palavra de Deus, que o grande problema, né, dessa guerra, dessas inimizades, né, dos inimigos, isso se deu justamente por causa do pecado. Não é isso? A palavra de Deus diz que depois que o homem, né, ele caiu ali no Jardim do Éden, houve ali uma inimizade, né, entre os filhos, né, da serpente e os filhos da mulher. Então, essa inimizade, ela acontece, essa briga, esses inimigos que surgem, né, contra o povo de Deus, mas a gente vê agora nesse último tópico que ele está abordando, né, justamente um momento de triunfo, né, que os inimigos vão ser derrotados. Vamos falar sobre segurança e vitória e também da abrangência, né, da proteção de Deus. Inclusive, né? O apóstolo Paulo, em Atos, né, pregando um dos seus sermões, ele diz, né, que Deus designou um homem, Jesus Cristo, e ele há de julgar todo o segredo dos homens. Vivos e mortos. Vivos e mortos. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, né, dando prova de que realmente é seu filho e eterno. Tem autoridade. Tem autoridade. Tem autoridade. Né? Glória a Deus por isso. Vamos, então, falar a respeito da segurança e vitória para os que temem ao Senhor. E eu quero perguntar aí, né, o presbítero Odair, para falar a respeito
de que segurança e vitória é essa que Deus tem para aqueles que o temem? Como vemos aqui, né, no Salmo 91, no verso 4, olha só o que ele diz, ó. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, a única forma de nós termos essa certeza de segurança é quando nós depositamos a nossa fé em Cristo. O interessante, quando vemos em Salmo 127, no verso 1, também diz assim, ó, e se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho dos que edificam. E continua dizendo a parte B, se o Senhor não guardar, em vão guarda a sentinela. Por mais que tenha segurança, vamos trazer para o lado físico, soldados, câmeras, circuitos internos para proteger alguma fortaleza, se o Senhor não estiver presente nessa edificação, em vão será os que vigiam. E a única forma de estarmos totalmente assegurados é quando nós depositamos a nossa confiança. Que confiança? É como um pai que tem um filho. Se o pai manda o filho pular de cima de uma escada ou de um balanço, ele pula, porque ele sabe que o pai vai assegurar ele. E a Bíblia nos fala que somos chamados de filhos do Deus Altíssimo, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então temos um pai que cuida de nós. E a certeza da vitória, mas é quando nós depositamos ela ao Senhor. É como se fosse uma poupança, né, que todo mês você deposita, e a forma de depositar é quando você crê ao Senhor, você ora, você se entrega ao Senhor. Crê que o único caminho, a única forma de você obter vitória é quando você está na presença do Senhor. O interessante, quem já morou no interior aqui, eu creio que os irmãos já moraram, já viram, né? Uma galinha quando está com seus pintinhos novinhos, né? E tem os perigos, né? Interessante que o gavião, justamente, né, ele vai atrás, né, dos pequenos indefesos. E a galinha, ela se arma, ela abraça, né, os pintinhos debaixo das suas asas. E o gavião não tem acesso. Assim somos nós, cristãos, que cremos no Senhor. O Senhor nos cobre com Tua glória, nos cobre com Tua proteção. O Teu Santo Espírito nos guia nessa terra e nos dá a proteção a qual nós precisamos. Essa é a nossa certeza de segurança plena no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor somos como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Presbítero Adair, qual é a abrangência, né, dessa proteção de Deus? Irmãos, quando a gente fala de abrangência, é algo muito interessante, porque a gente precisa entender, né, pastor Elias, que a abrangência ela não está só no âmbito espiritual. Então, o cristão ele precisa entender que a abrangência da proteção de Deus, ela se estende também nas questões físicas, nas dimensões emocionais, nas dimensões também sociais. Então, o Senhor, ele nos protege por completo, irmãos. E isso a gente precisa enfatizar diante dessa lição. E a lição, ela destaca exatamente 2 pontos muito interessantes que a gente pode observar de Efésios 6 e do Salmo 91, onde a gente vê, de um lado, a proteção no âmbito espiritual contra o nosso maior inimigo, que já foi mencionado pelo presbítero Odair, e também no lado físico, a proteção do Senhor diante das enfermidades, das provações terrenas que nós passaremos. Então, o Senhor, irmãos, ele nos protege em todas as áreas. Glória a Deus. Então, a gente está passando por problemas emocionais, ali também está a proteção do Senhor, a mão do Senhor agindo nos problemas emocionais. Você está passando por problemas dentro do seu casamento, em relacionamentos, a mão do Senhor vai trazer a proteção, vai trazer o escape, vai trazer a solução. O inimigo tem se levantado, a mão do Senhor estará sobre você. Então, nós precisamos exercitar esse entendimento, essa compreensão de que nós temos um Deus que já foi mencionado aqui, que é onipotente, que nos entrega as armaduras necessárias, né, pastor Elias, presbítero Jocely, presbítero Odair, irmãos que nos ouvem, as armaduras necessárias para podermos vencer, lutar as batalhas nos âmbitos espirituais, e esse mesmo Deus, ele está suprindo as necessidades no âmbito terreno, material.
em todas as nossas áreas, e nós precisamos descansar nisso. Isso é maravilhoso. Glória Quando a nós Deus. nos deparamos com a palavra do Senhor, Bênção. mostrando que Ele nos guarda nesses momentos, isso é maravilhoso, e nós precisamos ficar felizes e entusiasmados, sabendo que nós temos um Deus que está caminhando conosco. Nessa trilha nós não estamos sozinhos, né, pastor? Glória a Deus. Muito maravilhoso, né? Que nós temos aprendido aqui com os nossos irmãos a Glória a respeito desse Deus tão poderoso, né? Que se relaciona, né, com o homem, aqueles que o temem, né? Aquele que o amam, que guarda a sua palavra, que obedece a sua palavra. Vemos que a responsabilidade é nossa, né? No sentido de que temos que ter a vigilância, né? Confiar no Senhor. E para nós podermos desfrutarmos, irmãos, dessa proteção, dessa segurança, dessa vitória, a gente precisa também ter uma vida de relacionamento com Deus, né? De obediência ao Senhor, né? À medida que nós deixamos a obediência a Deus, o amor a Deus de lado, essa abrangência dessa proteção, a gente acaba comprometendo. Então é importante, como diz o nosso presbítero daí, aquele que habita, né? Aquele que mora, né? Aquele que se esconde, né? Que está, né? Na sombra do Onipotente, esse vai descansar. Então a gente precisamos estar nele, né? Precisamos ser dele e precisamos estar nele. Glória a Deus. Bom, irmãos, então como falamos, chegamos ao fim da nossa lição, mas antes disso nós temos um momento muito especial, né, daqueles que estão debaixo da proteção divina, que também tem uma responsabilidade também de abençoar a obra de Deus, de estar contribuindo para que Deus possa estar assim nos dando a graça para podermos continuarmos esse trabalho de divulgação da palavra de Deus, de também estar abençoando a obra de Deus. E isso nós fazemos por meio das nossas ofertas, por nossos dízimos, por meio dos nossos votos. E nós queremos agora dar a liberdade para que você possa também estar abençoando a obra de Deus. Está aparecendo aí abaixo do seu vídeo todas as formas, né, que você pode estar assim contribuindo, seja ela por meio do Pix, seja ela por meio do PicPay, seja ela por meio das contas bancárias, né? Se você quiser entrar em contato conosco para também estar abençoando, na descrição aí do vídeo aí tem, no caso, os contatos que você pode estar assim fazendo e Deus possa estar assim abençoando a sua vida. Nós queremos também enfatizar que temos, né, um projeto, né, chamado de 1000 Valentes, onde nós estamos aí contando, né, com 1000 pessoas que podem assim estar nos ajudando a comprar esse terreno, esse espaço aí maravilhoso, glorioso, que Deus assim nos proporcionou para que ali podemos reunir, podemos ali glorificar a Deus, onde temos ali a presença de Deus nesse espaço maravilhoso. Muitas pessoas têm sido abençoadas, esse espaço aí do campo, do prédio administrativo, espaço Kids. Então que você possa assim, com todo o amor, estar assim nos ajudando, abençoando, para que possamos assim realizar esse sonho que Deus nos deu, e com certeza Deus, Ele assim o fará. Glória então, a Deus. Oferte, abençoa e vamos ouvir um louvor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou.
quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Bom, irmãos, então chegamos ao momento tão especial da nossa lição, que é o momento de perguntas e respostas, o nosso quiz, para verificar se você realmente prestou atenção e compreendeu o conteúdo que foi dado nessa aula. Mas antes de irmos para as perguntas, quero responder uma pergunta que foi feita no final do tópico 2, e a pergunta que foi feita era: qual é o termo hebraico que melhor transmite o significado de Deus como Deus Todo-Poderoso? Então, se você respondeu lá no chat El Shaddai, você acertou. Vamos então agora para as nossas perguntas do nosso quiz relacionado à lição de hoje. Então, a primeira pergunta é a seguinte: ciente de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como o crente deve fazer para enfrentar as hostes espirituais da maldade? Alternativa A: sempre viver com pensamentos positivos. A alternativa B: se afastar do convívio com pessoas ímpias. Alternativa C: se revestir de toda a armadura de Deus. E alternativa D: se preocupar somente em fazer o bem às pessoas. Tempo. Bom, irmãos, se você respondeu a alternativa C, se revestir de toda a armadura de Deus, você acertou. Segunda pergunta: que atributo de Deus é evidenciado no Salmo 91? Letra A: a sua onisciência. Letra B: a sua onipresença. Letra C: a sua imutabilidade. Ou a letra D: a sua onipotência. Tempo, irmãos. Bom, se você respondeu a letra D, você acertou. O atributo de Deus que é evidenciado no Salmo 91 é a sua onipotência. Terceira questão. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, que é letra A: a morte. Letra B: o anticristo. Letra C: Satanás. E letra D: a besta. Vamos ao tempo? Então vamos à resposta da questão de número 3. De acordo com 1 Coríntios 15, o Senhor Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. A resposta correta é a letra A. Quarta e última pergunta. De acordo com Efésios 6, são expressões usadas pelo apóstolo Paulo como nossos inimigos espirituais. Letra A: príncipe das trevas, os ídolos e os ímpios. Letra B: principado, potestades e hostes espirituais da maldade. Letra C: potestades, principados e os judaizantes.
E letra D, hostes espirituais da maldade e o anticristo. Tempo na tela, irmãos. Bom, se você respondeu a letra B, principado, potestades e hostes espirituais da maldade, você acertou. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas, o quiz da nossa EBD. Espero que você tenha acertado e que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos voltar para a conclusão da nossa aula. Então, realmente, amados irmãos, finalizando a nossa lição, nós queremos resumir, cada um tem aí uma oportunidade de uma frase, resumir a nossa lição. Então, eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele tem o compromisso da proteção dEle a todos aqueles que o amam e obedecem. Quero deixar uma frase aqui para os irmãos nesse dia, é que não há inimigo nem provação maior que o nosso Deus. Ele está disposto a dar e a prover a proteção para aqueles que se relacionam com Ele. Irmãos, deixa o versículo bem conhecido de todos, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele, no mais Ele tudo fará. Amém? Irmãos, então, diante da nossa lição, podemos resumir da seguinte forma: o Senhor Deus, Ele tem armadura espiritual para que possamos vencer o pecado, o mundo e o poder das trevas que nos rodeia. Nesse momento vamos estar orando para encerrar. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós te damos graças, meu Deus, pela sua palavra. Ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, em capacitar a sua igreja de forma completa, meu Pai, para que possamos vencer, para que sua igreja, o seu reino, Senhor, vença em um mundo de trevas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, te louvo pela vida de cada um dos nossos irmãos e cada aluno, Senhor, que neste dia foi alcançado pela sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e conceda a tua bênção, meu Deus, segundo a tua boa vontade, segundo a tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Glória a Deus.